Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, sou R3 do Serviço de Neurocirurgia aqui da Unicamp. E na aula de hoje a gente vai falar sobre acessos cirúrgicos. Na aula de hoje a gente vai focar em alguns acessos, entre eles o bifrontal, o supracerebelar infratentorial e o interhemisférico occipital transtentorial. Começando falando pelo acesso bifrontal, primeiro a gente vai começar falando sobre as indicações. Quando a gente vai usar o acesso bifrontal. O acesso bifrontal a gente usa para acessar a região frontal, principalmente em lesões que acomete bem o terço anterior dos lobos frontais, seja ela uma lesão intraaxial, uma lesão extraaxial na convexidade, ou então no terço anterior da foice mesmo. Ela também pode ser utilizada para lesões vasculares, como no segmento A2 da artéria cerebral anterior, ou então em ramos frontais, mais distais, da artéria cerebral média ou até da cerebral anterior. Primeiro, vamos falar também um pouco sobre qual é a posição do paciente, quando a gente vai se preparar para um acesso. O paciente no acesso bifrontal, a gente bota ele em decúbito dorsal, em posição neutra, com a cabeça fixada no Mayfield, elevamos o corpo e o tronco ligeiramente, e o pescoço levemente estendido. Uma média de 20 graus mesmo. Aqui como é que está como exemplo na figura. Aqui, como é que a gente pode fazer? Temos a incisão na pele. A incisão na pele do acesso bifrontal costuma ser 1 centímetro anterior ao tragus, logo acima do zigoma ipsilateral, e a gente faz uma linha reta, que ela vai correr para o lado contralateral. Basicamente vai ser um pouco atrás da sutura da linha do cabelo, bem em cima da sutura coronal, até alcançar o tragus contralateral. Existem algumas alternativas que podem acompanhar a linha temporal superior contralateral, que é essa linha azul bem aqui. Mas essa alternativa já é mais quando a gente está pensando em fazer um acesso unilateral, e não no caso do bifrontal. Quando a gente está pensando em fazer esse acesso, na hora de cortar a pele, a gente tem que tomar cuidado com algumas estruturas. Primeiro, a artéria temporal superficial. Bem aqui, logo bem em cima do tragus, aqui a gente consegue ver a artéria temporal superficial com alguns ramos. Ramo frontal e o ramo parietal. É uma artéria de calibre bem importante e a gente tenta sempre preservar, sempre que possível. A segunda estrutura importante que a gente pode preservar é os ramos frontais e temporais do nervo facial. Lembrando que o nervo facial vai sair no meato acústico interno e já sai do crânio no forame estilomastoide. Aqui o trajeto e ver que o nervo facial ele vai ter alguns ramos mais frontais, alguns ramos mais temporais que podem ser acometidos na incisão. Fizemos a incisão na pele, agora a gente vai fazer a dissecção dos tecidos mole. Aqui a gente disseca a face do músculo temporal superficial, a gente tenta sempre preservar a anatomia dele. O flap a gente vai refletir ele com o uso de ganchos anteriormente e sempre preservando o pericrânio. O que a gente vê aqui na estrutura? A gente vê o osso frontal, a sutura coronal, a fáscia dos músculos temporais bilateralmente e o pericrânio, que foi refletido para anterior.
Prosseguindo com a dissecção, é, a gente tenta dissecar o músculo temporal, preservando ele o máximo possível e refletindo ele mais anteriormente. Aqui a gente já consegue descolar ele do da linha temporal superior. A camada profunda ela vai ser dissecada da fáscia e a gente vai refletindo ela para baixo, inferiormente, para expor o máximo possível a parte temporal. Opa, peraí. Que aí vai ser uma localização importante para a gente achar nosso orifício, o ponto craniométrico que a gente vai fazer a trepanação, que é o keyhole. Onde a gente vai fazer as trepanações? São três trepanações que a gente primeiro tem que fazer. O primeiro é o keyhole, que é ipsilateral, digamos, de um lado. Depois o keyhole contralateral. Terminando o keyhole contralateral, a gente faz uma incisão, uma trepanação, bem na linha mediana, bem em cima do seio sagital superior. Aí agora a gente conecta. A gente conecta primeiro os dois keyholes e depois a gente conecta um keyhole com a trepanação na linha mediana. Feita aqui a trepanação, a gente vê aqui algumas marcações, linha temporal superior, osso temporal, o músculo temporal. Aqui a gente vê o osso frontal. Aqui a gente já vê a região das órbitas, o nervo supraorbitário. Bom, e quando a gente está fazendo a trepanação, a gente tem que saber quais são as marcações anatômicas nessa região. Anteriormente ao osso, a gente vai ter aqui as órbitas, lateralmente a linha temporal superior, posteriormente a sutura coronal. Algumas estruturas quando a gente está fazendo a trepanação. Principalmente quando estamos fazendo a trepanação na linha mediana. Tomar cuidado para não acometer o seio sagital superior e algumas veias sagitais, que elas estão logo embaixo e pode causar algum sangramento bem importante. E aí a gente vai para a abertura da dura. A dura mater, existem alguns jeitos de abrir a dura. Existe a forma de abrir em dois seios, em volta do seio sagital superior, dessa forma preservando o seio, mas em algumas situações o seio sagital superior também pode ser ligado e pode acabar sendo feita uma abertura maior da dura. Aqui já tem uma imagem que a dura mater já foi retirada. E aqui é mais para avaliar as estruturas. Existem dois tipos de abordagem depois que a gente faz a trepanação, que a gente tem que pensar qual vai ser o nosso foco. A gente pode ter uma abordagem mais interhemisférica ou uma abordagem subfrontal. A interhemisférica a gente vai usar em lesões que acometem mais o terceiro ventrículo, vasculares que ficam bem no terço anterior do lobo frontal. Alguns exemplos de tumores de terceiro ventrículo podem ser gliomas, ependimomas, papilomas, cistos colóides, a gente pode utilizar malformação vascular, a gente pode utilizar como exemplo, ou também pode ser até alguns tumores extraxiais, meningioma de foice, por exemplo, ou algum meningioma parasagital. E aí, na abordagem subfrontal, já vai ser mais utilizada para cirurgias de base de crânio na porção anterior. Cordomas, entre condrossarcomas, alguns meningiomas ou craniofaringiomas. Aqui a gente consegue ver a foice interhemisférica. Aqui a gente consegue ver o seio sagital superior, o osso frontal. Aqui a gente consegue ver as órbitas, giro
orbitários e giro frontal inferior, giro frontal médio, giro frontal superior. Essas são as estruturas que a gente consegue ver. Prosseguindo aqui, se a gente abrir um pouco mais a área interhemisférica, a gente consegue ter acesso a algumas estruturas. Se eu for separar por parênquima, quais são as estruturas que eu vou ter logo acesso quando eu faço um acesso bifrontal? A superfície anterior, superfície medial, basal e lateral dos lobos frontais. Quando eu estou retirando as aracnoides, lembrar de expor bilateralmente a fissura silviana e a porção anterior da fissura interhemisférica. São estruturas que acabam ficando visíveis para a gente. Nervos cranianos. Acaba podendo ficar é, exposto o nervo olfatório e o óptico, mas se a gente realizar uma orbitotomia, a gente expande mais ainda a cirurgia. Artérias. Aqui a gente pode ver a exposição de várias artérias, segmento A1 da artéria cerebral anterior, segmento A2, aqui a gente consegue ver as comunicantes, segmento A3, que a gente consegue ver o corpo caloso, nervo óptico. Então aqui a gente consegue ver várias estruturas. Então, em artérias são as artérias cerebrais e também a gente tem que ver cuidado com algumas veias, principalmente em relação às veias de drenagem corticais, do lobo frontal, as veias de drenagem da artéria cerebral média superficial e as veias interhemisféricas. Aqui a gente falou do acesso bifrontal. Agora, indo para o próximo acesso, falando do acesso supracerebelar infratentorial, a gente vai indicar ele em outras situações. Ele já é um acesso mais posterior, então a gente vai indicar em tumores de glândula pineal, tumores ou mais malformações vasculares em colículos, tumores de terceiro ventrículo ou malformações ou tumores também que acometam ou os hemisférios cerebelares ou o tronco encefálico. Vamos falar primeiro da posição do paciente. Uma das posições que pode ser feito o acesso é a posição prona, em que o paciente vai ficar com a cabeça fixada no Mayfield. A cabeça vai ter que ser elevada levemente acima do coração e flexionada o máximo possível, levemente acima do coração, junto com o tórax elevado, para poder melhorar o retorno venoso e a cabeça flexionada por conta da jugular. Não flexionar demais a jugular. Importante também sempre elevar as pernas 15 graus com o travesseiro posteriormente. Então, quando a gente estiver posicionando um paciente, ficar atento na posição do cabeça, da flexão que a gente faz no pescoço levemente, elevar o tórax e as pernas. Essa é na posição prona. Existe também a posição sentada, em que a gente fixa o paciente com Mayfield e deixa a cabeça também flexionada, sempre tomando cuidado com as jugulares, e o corpo tem que ser levado numa angulação maior, cerca de 60 graus, com as pernas flexionadas e os joelhos elevados. Como é que a gente vai fazer a incisão no acesso supracerebelar infratentorial? A gente tem duas opções. Ou a gente pode fazer uma incisão mediana, que é essa linha preta aqui que vocês conseguem ver, ou a gente faz uma incisão paramediana, que é essa linha vermelha. A incisão mediana vai começar palpando o íneo, do íneo 2 centímetros acima, e a gente vai descendo para baixo, no sentido inferior, até alcançar os processos espinhosos, de S2 e S3, mais ou menos nesse nível. A paramediana, a gente tem que sentir o íneo, e se baseando mais ou menos pelo astério, a gente vai traçar uma linha
em linha reta entre esses dois pontos, que é essa linha azul. No meio dessa linha azul, a gente faz uma marcação de 4 centímetros para cima e vamos descendo inferiormente até 8 centímetros mais ou menos abaixo da linha que conecta o ínion com o astério. Mais ou menos até aqui. Quando a gente está fazendo a incisão da pele no acesso supracerebelar infratentorial, a gente tem que ter cuidado com algumas estruturas, entre elas o nervo occipital maior e o nervo e a artéria occipital, como pode estar, vocês conseguem ver aqui ilustrado na figura. É mais fácil acessar, lesionar esses ramos no acesso paramediano. Então, o acesso mediano acaba sendo um pouco mais seguro nesse sentido. E aí, a gente vai dissecando os tecidos moles. Dissecando os tecidos moles, o que que a gente precisa fazer? A gente vai dissecando a face de acordo com a incisão da pele que a gente está fazendo, no mesmo sentido. E quando a gente estiver dissecando os músculos, a gente tem que ter a preocupação de expor bem a face, principalmente aquela que vai cobrir o trapézio, o esplênio, o espinhal da cabeça. E a gente vai ver que o músculo ele tem uma linha alba, que são os tendões que a gente consegue alcançar bem um periósteo. Então, esse vai ser o nosso parâmetro. Já na incisão paramediana, a gente vai cortar, fazer a incisão bem em cima do músculo. Então, a gente acaba seguindo a direção da incisão da pele mesmo. Aqui é uma visão do osso occipital, o ínion, o trapézio, o esplênio, o semiespinhoso. E aqui a gente consegue ver um pouco, uma outra visão, expondo mais o trapézio. Aqui a gente consegue ver a linha alba. Aqui a gente consegue ver um pouco mais os músculos mais profundos, que é o reto posterior maior e menor, o oblíquo inferior, semiespinhal, que a gente vai expondo até achar o nível de C2. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente consegue ver a linha nucal superior, aqui a gente consegue ver os músculos mais profundos, osso occipital, e aqui a gente consegue palpar o processo espinhoso de C2. A gente prossegue com a dissecção, e aí a gente vai para a exposição óssea. Na incisão mediana, a gente costuma afastar os tecidos moles, os músculos, subcutâneo, sempre bilateralmente, do arco posterior de C1, do osso occipital, partindo da linha média, sempre em direção ao asterium. Aqui é um detalhe importante. Logo abaixo aqui do osso occipital, a gente acha o foramen magnum. Às vezes ele pode ser exposto e às vezes não. Já no paramediano, a gente vai focar no afastamento dos tecidos, mas de uma forma unilateral. Digamos, a gente vai afastar mais em direção ao asterium e a gente vai afastar mais até em direção ao ínion. A gente não vai ter esse afastamento mostrando todas as estruturas. Alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente está fazendo acesso supracerebelar, principalmente dissecando, é cuidado com as artérias vertebrais. Aqui a gente consegue ver ela saindo por cima de C1 e com as raízes nervosas. Logo abaixo da vertebral a gente consegue ver a raiz de C1 por cima e a gente consegue ver a raiz de C1, C2 logo aqui por baixo. Agora a gente vai para craniotomia. Assim como tinha duas incisões, a mediana e a paramediana, aqui a gente vai ter dois tipos de craniotomias. A primeira é a suboccipital bilateral, que é esse tracejado preto que a gente consegue seguir. A gente faz três separações. A primeira, a gente faz bem na linha média, bem em cima do ínion. E a segunda e a terceira, a gente faz tipo 4 centímetros lateralmente. Por que bem nessa tomografia? O que que eu tenho logo atrás, por baixo do ínion?
tem a tórcula. Por que que eu vou ter 4 centímetros laterais ao íneo? Seio transverso. Então, a gente faz logo em cima para ter visualização do seio e ter o máximo de segurança possível na hora de estar fazendo a craniotomia. Aqui é importante a gente ter algumas marcações anatômicas. Superiormente, a primeira trepanação está acima da linha nucal superior, que é essa linha aqui, bem discreta, lateralmente aqui aos asterions, e inferiormente aqui ao forame magnum. Essas são as marcações anatômicas que a gente tem que ter. Agora, se a gente for fazer uma craniotomia suboccipital paramediana, a gente usa como parâmetro essa linha tracejada de vermelho. A primeira trepanação, a gente vai fazer 2 centímetros ali de cima da linha nucal superior, que é essa linha, basicamente onde está a linha tracejada, bem na metade da linha, que conecta o asterium com o ilium. Então, ela a gente vai usar como parâmetro. A segunda trepanação a gente faz mais na protuberância occipital externa, um pouquinho lateral e um pouco abaixo do ilium. E a terceira trepanação a gente já faz bem em cima do asterium mesmo. Como marcações anatômicas aqui, a gente vai ter a linha nucal superior, superiormente, medialmente a gente tem um ilium de marcação, lateralmente a gente vai ter o asterium. E inferiormente aqui, forame magnum. Prosseguindo, quando a gente for abrir a dura mater, aqui a gente consegue ver seio sagital superior, a tórcula, seio transverso e aqui o seio occipital. A gente vai fazer, no caso da incisão mediana, uma incisão em U e a gente vai afastar a dura, antero superiormente. Como vocês podem ver aqui, a incisão vai passar por cima do seio occipital. Então, por conta disso, a gente vai ligar o seio para evitar sangramentos. Já a incisão paramediana é uma incisão que a gente vai fazer mais unilateral em U, que a gente vai se basear do seio transverso e vai chegar a parar um pouco antes do seio occipital. Beleza. Aqui nessa imagem a gente já abriu a dura mater, a gente já consegue ver o occipital, a gente consegue ver os hemisférios cerebelares e aqui a gente consegue ver as veias hemisféricas. Só para ter a visão de posterior para anterior, após a abertura da dura. E aí, os cuidados que a gente tem que ter na hora que a gente está abrindo a dura mater são com as estruturas do seio transverso, do seio occipital e da tórcula. Aí, após a abertura da dura mater, a gente tem que ter cuidado com várias estruturas. Aqui é uma imagem que é mais para ver as estruturas do parênquima, principalmente. O lobo occipital, a glândula pineal, aqui a gente consegue ver o terceiro ventrículo, os colículos superiores, o pulvinar do tálamo, o esplênio do corpo caloso, bem aqui. Aqui a gente consegue ver os hemisférios cerebelares, aqui a gente consegue ver o verme. Então, essas seriam as estruturas que a gente tem que se preocupar na hora da manipulação da cirurgia. Quando a gente está pensando durante a remoção da aracnoide, a gente tem que se preocupar com as externas, quadrigeminal e ambient, nervos cranianos, aqui o quarto nervo, troclear, que a gente tem que tomar cuidado. Nessa imagem aqui não dá para ver, mas a gente também tem que tomar cuidado com a artéria cerebral posterior, a artéria cerebral superior e também a paica. E das veias, como já foi visto até na imagem anterior, há veias hemisféricas, aí outras veias para tomar cuidado, veia basal de Rosenthal, veia da fissura cerebelo-mesencefálica, veia de Galeno, e tanto e a veia verminiana também, inclusive. Olhando outras imagens, aqui uma outra imagem por uma outra visão, que a gente consegue ver as estruturas, esplênio do corpo caloso, terceiro ventrículo, glândula pineal,
colículas superiores, inferiores, nervo troclear, o venado tálamo, verme do cerebelo, quarto ventrículo. Essas são as estruturas que dá para ver. Pedúnculo cerebelar superior, que a gente vê o leminisco lateral, o leminisco medial. E aí, prosseguindo, aqui, por essa abertura, é como se a gente estivesse afastando o cerebelo para poder ver a, as estruturas mais profundas. Aqui a gente tem afastado o hemisfério cerebelar, a gente consegue ver logo em seguida a glândula pineal. Aqui a gente consegue ver o segmento P3 da artéria cerebral posterior. E aqui a gente vê a veia de Galeno. Bom, aqui a gente consegue ver as veias profundas, principalmente a veia de Galeno, a veia cerebral posterior. Vamos lá. Essa é uma visão ainda mediana. Aqui também são para ver as estruturas mais vasculares. Como vocês conseguem ver, aqui é uma visão mais lateral. Essa seria o campo de visão se a gente tivesse feito a incisão paramediana. E aqui a gente consegue ver a glândula pineal e todas as veias em voltas, principalmente. Cerebral, cerebral posterior, cerebral inferior. Vamos lá. Aqui outro campo de visão para mostrar a estrutura das veias. E aqui a gente tem uma imagem. Lembra que uma das indicações do acesso supracerebelar é lesões na glândula pineal. Então, aqui, se a gente fosse fazer um acesso supracerebelar infratentorial, esse seria o campo de visão que a gente teria da glândula pineal. Esse seria o acesso que a gente teria para trabalhar. Agora, falando do acesso interhemisférico hospital transtetorial. É uma outra acesso que a gente pode usar para acessar as estruturas da fossa posterior e também podemos utilizar para lesões acima do tentório do cerebelo também que acometem. Principalmente na região da cisterna amiens e lesões mais unilaterais. No caso, dependendo da lesão ipsilateral de um lado da foice interhemisférica acima do tentório. E ele também pode ser utilizado para lesões de mesencéfalo e da glândula pineal. Posição. A posição já é um decúbito lateral que a gente utiliza, semiprono, com um lado de aproximação para baixo e a gente fixando a cabeça com o Mayfield. A cabeça, a gente dá uma leve elevada para facilitar o retorno venoso, diminuir a pressão intracraniana e evitar também a embolia gasosa. Para não girar muito a cabeça e o pescoço, a gente acaba girando o corpo, o tronco e o pescoço junto, para acabar não tendo que fazer uma torção da cabeça muito elevada. Mais ou menos, a gente gira a cabeça a 60 graus, junto com o corpo. Aqui a gente vai falar da incisão da pele. A incisão da pele, a gente vai dar mais ou menos uma incisão em U. E aqui, quando a gente for fazer a craniotomia, as trepanações a gente usa como limite a tórcola. E a gente pega aqui bem a região occipito-parietal como limite. Quando a gente for abrir a dura mater e o tentório, a gente tem que ter alguns cuidados. A gente abre a dura mater sempre se preocupando em expor o seio reto, que a gente consegue ver ele bem aqui nessa figura, principalmente para na hora de dissecar o tentório. Aqui a gente abriu a dura mater,
No caso aqui abriu ela um pouco em C. Com o aspirador a gente afastou um pouco o lobo occipital. Aqui a gente tem a visão do seio reto, seio sagital superior, seio transverso. E aqui em cima o tentório. É, Qual é a vantagem da gente ter colocado o paciente em posição lateral? Porque aqui a gente tem a favor a ação da gravidade e ela consegue afastar naturalmente o lobo occipital da foice. Então aqui evita da gente acabar afastando com a espátula o lobo occipital, até porque ele é o córtex responsável pela região primária da visão, córtex visual primário, e aí evita o risco de sequela, de ter alguma himenopsia ou algo do tipo. Então, quanto menos manipular ou retrair o córtex, melhor para o paciente. E aí o tentório a gente vai dissecar no seguinte sentido, de posterior para anterior. Uma vez que a gente dissecou o tentório, que já foi cortado, aqui a gente consegue ver é, veias mais basais, veias centrais, inclusive a veia de Galeno. A gente consegue afastar os hemisférios cerebelares. E aí a gente consegue ver, por exemplo, a glândula pineal. A glândula pineal, ela é bem difícil de visualizar porque ela está bem entremeada entre várias veias profundas, entre elas a veia de Galeno. Aqui é um exemplo de tumor de glândula pineal, que está envolto por várias veias. E toda vez que for pensado numa abordagem para retirada de tumor, a abordagem tem que ser entre os espaços dessas veias. Aqui a imagem não está muito visível, mas é mais uma imagem cirúrgica de como seria o acesso. Aqui, a abertura da dura mater. Aqui, retraindo um pouco o lobo occipital, mostrando aqui o tentório. Aqui é uma figura esquemática, mostrando a foice interhemisférica, o tentório e aqui esse tracejado, mostrando como foi a incisão do tentório. Aqui já foi feita a incisão do tentório, e já vendo as estruturas mais profundas. Bom, aqui já é aqui o tentório do cerebelo, vocês conseguem ver, já é outra imagem. A gente consegue ver o lobo occipital, uma visão mais medial, uma visão mais lateral. Aqui a gente consegue ver o seio transverso. Aqui a gente vê é, o seio sagital superior. E aqui a gente vê a incisão que foi feita no tentório para poder cortar ele, sempre no sentido de posterior para anterior. Após a exposição, o cuidado que tem que ter em relação à dissecção da aracnoide, principalmente com algumas veias. E quando a gente for ver principalmente algumas estruturas de tumores, seja ele de quarto ventrículo, seja ele de mesencéfalo, seja ele de glândula pineal. Bom, basicamente esse aqui seria o acesso. Esses foram os três acessos que eu falei e essas foram as referências utilizadas, gente.